Bom, como já dito, sou professora, né, de uma instituição pública federal e formada em História. Aí vocês podem estar se perguntando, num evento, num encontro que tem como tema o clima não espera, a ação também não. O que uma professora de História pode contribuir, uma gestora numa instituição pública federal, pode contribuir nessa reflexão? Bom, podemos dizer que quando se pensa que o clima não espera, a ação não espera, a gente projeta futuro. E quando eu falo de futuro, eu sou atravessada, enquanto uma profissional da área da história, em pensar que o clima ele foi historicamente construído, o território foi historicamente construído, as desigualdades foram historicamente construídas. E quem participou dessa construção? O futuro, apesar de estar em processo, ele também está historicamente sendo construído. E quem participa desse movimento? Ao longo da história, quem teve o direito de decidir o presente que temos hoje? Ao longo da história, por que não dizer de quem foi a responsabilidade de estarmos vivendo neste mundo que vivemos hoje? E automaticamente nos coloca a refletir que somos responsáveis, ou quem são os responsáveis pelo futuro que queremos. E aí eu não posso deixar de pensar nessa própria palavra futuro. O que futuro quer dizer? Futuro pode, dentro de uma perspectiva de senso comum, parecer algo que está ali na esquina, está logo ali. Dentro de uma lógica, né, de linha temporal, passado, presente, estamos, e futuro, todos chegaremos. E, de fato, espero que todos chegaremos. Mas como chegaremos? Ele não chega igual para todo mundo. Da mesma maneira que o passado e que o presente é permeado de desigualdades, obviamente, o futuro não vai chegar da mesma maneira para todas as pessoas. E a minha provocação nessa tarde de hoje vai caminhar por essa reflexão um pouco mais aprimorada, então, do conceito de futuro. Uma concepção que precisa estar pautada em dois conceitos que, para mim, são fundamentais. Um, que é o pertencimento, e outro, que é a responsabilidade. Bom, então vamos prosseguir. Aí vocês vão entendendo a Renata, historiadora, nesse meio do rolê também. Quando a gente está falando, né, desse futuro, dessa responsabilidade, a quem cabe, eu olho e penso assim, bom, falamos tanto, que planeta queremos deixar para os nossos jovens, para as nossas crianças? Estamos aqui construindo, ok, isso tudo faz muito sentido. Mas quem estamos convidando para construir junto? E aí o meu lado professora, educadora, e também, né, da área das humanas, faz pensar que há um cenário de marginalização de vários grupos. Quando se pensa em condições climáticas, crise climática, todo mundo já ouviu falar em racismo ambiental, que exclui das soluções pensadas para este contexto um número expressivo de populações. E como, então... Bom, Renata, tá, faz sentido, mas como que a gente pode mudar, então, esse cenário? Primeira coisa que eu preciso entender é que também grupos que foram socialmente marginalizados por vários marcadores sociais, eles precisam, num primeiro momento, se sentir pertencentes a este presente que discute o futuro. E esse exercício não é um exercício fácil, pessoal. Por que ele não é fácil? Porque muitos desses grupos marginalizados sequer recebem o direito de existir. Sobrevivem. São grupos que não estão nos espaços de decisão, não estão nos espaços políticos, não estão nos espaços de construção do saber, nas universidades, nos institutos federais, nos centros de pesquisa, não estão
né, no topo da elite empresarial. Então, como que queremos que esses grupos, essas pessoas, de alguma maneira, se vejam motivadas a participarem daquilo do qual elas não se veem pertencentes? Ninguém constrói, ninguém contribui com a construção do futuro se não se vê parte dele, se não se vê nesse futuro. E o que nós temos são muitos desses grupos pensando na sua sobrevivência cotidiana diária, presos com os pés fixados no presente. E isso me leva a pensar, então, que nós temos o futuro como, para um grupo, um privilégio. Quem nunca falou por uma criança o que você quer ser quando crescer? Vocês conseguem entender o quão carregada essa pergunta tem de condições materiais distintas de execução? Porque quando eu estimulo uma criança a pensar o que ela quer ser no futuro, eu estou dizendo a ela que, inclusive, eu tenho condições materiais de impulsioná-la a esses sonhos, a conquistas desses sonhos. Por outro lado, eu tenho um outro grupo que, por conta das suas realidades materiais de existência, elas só conseguem pensar no presente. E por isso que o futuro para esses é a resistência. E por isso que o futuro para esses, muitas vezes, é tentar sobreviver. É como se estivesse, né, num poço, com a água subindo, e eu preciso de uma última captação de ar. Então, posso dizer que saímos do mesmo lugar? Não, não posso. E aí vem, né? Então, para pertencer, eu preciso ter condições materiais de pertencimento. E uma dessas condições materiais de pertencimento, materiais e imateriais, é a educação, é conhecimento. Qual é o papel, então, agora aqui, né, como professora, como gestora, qual é o papel de uma instituição pública federal nesse processo de buscar soluções para a crise climática? Óbvio que nas universidades, nos institutos federais, nós produzimos saberes muito específicos, técnicos. Tecnologias que já estão, e tantas outras, né, que podem vir a trazerem benefícios que são imensuráveis, que estão contribuindo, sim, para o combate à crise climática e tantos outros problemas que afetam a humanidade. Mas eu vou dizer para vocês, para dar um quente no coração, que dentro desses espaços de produção do saber, os espaços, as instituições de ensino, elas são muito mais do que salas de aula, laboratórios, ementas, currículos, títulos. Nesses espaços, nós também temos uma ideia de território do futuro. Políticas que permitem o acesso desses muitos grupos marginalizados que eu comentei com vocês, em que o futuro ele é resistência. Uma das formas de materializar essa resistência é estando no espaço de produção do saber. Porque este indivíduo, esta pessoa dentro desse espaço, além de um conhecimento técnico que ela vai desenvolver, que ela vai construir nessa instituição de ensino, ela também vai construir, ou deveria construir, a instituição tem essa responsabilidade de construir um sentimento de pertencimento. Porque aí sim, aquele vazio preenchido pela ausência de condições materiais, que as desigualdades sociais muitas vezes impõem, é preenchido por esse pertencimento oriundo desse espaço educacional que diz para ela, você pode alçar voos maiores. Então, a pergunta que lhe foi, talvez, né, não feita, mas não desenvolvida na infância do que você quer ser quando crescer, faz com que essas pessoas que muitas vezes entram nas universidades fora da idade padrão, ou seja, não entram com 19, 20 anos, a gente tem muitos estudantes que entram com uns 30 anos, porque ao longo desses 10 anos tiveram que primeiro
buscar condições de sobrevivência, porque estavam com os pés fincados no presente. Mas agora, dentro dessa instituição, mesmo que, entre aspas, de forma um pouco mais tardia, ali as asas crescem. Aquelas pequenas asas que na infância começaram a brotar, elas crescem. Porque é no espaço educacional um dos espaços, um dos territórios em que a gente pode falar sobre uma possibilidade de futuro que realmente seja para todos e para todas, que não esteja pautado em privilégios, em decorrência, né, das desigualdades. E aí, talvez, né, para voltar um pouco da pergunta que provoca o início da minha fala, que é, então, quem tem direito ao futuro? E aí que entendam esse futuro, então, né, um pouco mais rebuscado. Bom, tem direito ao futuro a criança com toda a sua inteireza, os jovens que entendem que as suas identidades, que o seu espaço, a sua origem não é um limitante, não é uma vergonha. As comunidades que, com seus saberes tradicionais, fazem as universidades, os espaços de produção de conhecimento, os espaços de tomada de decisão, entender que este saber, muitas vezes não validado pela ciência, ele também é importante. Ele é ancestral. Inclusive, muitos agora estão sendo validados por essa ciência tradicional. Tem direito ao futuro também o território, que não quer só ser explorado, quer ser cuidado. E tem direito também toda e qualquer pessoa que pode não estar diretamente envolvida nas decisões, nas soluções que vão, de alguma maneira, conter as crises, dentre elas a crise climática, mas precisam estar no centro dessas soluções. Então, eu não estou ali diretamente envolvida, mas a minha existência ela é representada. Ela está ali. Por isso que eu gosto da ideia de que a educação ela pode ser um ato, um espaço de libertação. A educação é libertadora. E aqui não falo de forma piegas ou de forma romantizada. Eu estou falando como um ato político. Assim como o pertencimento, ele não é um ato do indivíduo. Ele é um ato coletivo. A ideia de pertencimento, ela parte desse lugar da disputa política posta. Então, quando a educação consegue assumir este papel de formar cidadãos e cidadãs comprometidos, responsáveis, ela cumpre com seu papel, não só de produtora, de técnica, de tecnologia, mas também responsável, né, por uma sociedade, por um futuro que acaba sendo repetitiva, mas que deixa de lado a ideia de um futuro que privilegia uns para pensar um futuro que abarca a todos e a todas. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada.